Shalom! Bem-vindo ao canal Conhecendo o Cristianismo. Fique à vontade para dar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar os estudos. Aqui tentamos oferecer estudos bíblicos de até 20 minutos. Por isso, não vamos ler os textos mencionados. Dê um pause, leia e retorne. Ou leia depois de ver o estudo. Estamos no primeiro ciclo de estudos com o tema sobre as doutrinas básicas do cristianismo, que também vai gerar um livro com um detalhamento maior dos conteúdos dos vídeos. Estamos na sequência de estudar, baseado na Bíblia, a Palavra de Deus, alguns dos pecados que Deus abomina. É claro que Deus abomina toda forma de pecado que não corresponde ao padrão de santidade que Ele estabeleceu. O tema de hoje é impureza sexual. E pouco importa se você ou eu concordamos. Para qualquer cristão, o que Deus estabeleceu é a regra. Posso até ir contra, mas tenho que saber que isso terá um preço a pagar. Então, vamos tratar de um pecado que a cada dia se torna mais presente na sociedade de hoje. Como anunciado, vamos abordar a impureza sexual. Como se trata de um tema sensível, vamos nos basear na revelação da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, para não sermos taxados de ser preconceituosos. Eu sou William Pereira, apenas um cristão cumprindo o seu chamado. Eu, pessoalmente, não tenho nenhum preconceito quanto às escolhas sexuais que cada pessoa faz. Posso não gostar, posso não concordar, mas tenho que respeitar, como espero o respeito pelas minhas escolhas. Da mesma forma, como outras pessoas que têm opções sexuais diferentes da minha, precisam aceitar a minha, e nem por isso vou taxá-las de serem preconceituosas. E certamente existirão algumas pessoas que podem discordar da minha opção sexual, por terem escolhido alguma outra. Portanto, do ponto de vista meramente humano, há que se ter o respeito pelas escolhas de cada um, mesmo porque, pelo seu desconhecimento das implicações espirituais, você não concorde que esta ou aquela postura ou escolha não se coaduna com o padrão definido por Deus. E isso não é complicado. É a comparação objetiva e direta de padrões entre o que está descrito na Bíblia como padrão de Deus e o comportamento ou escolha que cada criatura, pura e simplesmente, faz. Mas a minha opção não vale a mínima diante do conceito estabelecido pelo Eterno, pois quem julga é Ele. Por isso, eu não tenho o direito de julgar ou condenar qualquer pessoa pela sua escolha, ainda que diferentes do padrão que Deus estabeleceu. O máximo que posso fazer é verificar pela palavra, pela Bíblia, quais são os padrões esperados por Deus. E isso vale para quaisquer áreas ou quaisquer atividades humanas, e alertar que os padrões de Deus não estão sendo seguidos. Concordar ou não é uma opção. E cada pessoa, pelo seu livre-arbítrio, pode aceitar ou não, pois Deus nos fez totalmente livres, livres para fazer o bem, livres para fazer o mal, livres para escolher o destino desejado para a nossa vida. As opções estão sempre diante de cada um. Mas é preciso entender que esse pecado, no mundo pós-moderno e hedonista, abarca tudo aquilo cuja natureza sexual não corresponda ao padrão estabelecido por Deus desde a criação do homem, quando foram criados apenas dois gêneros, homem e mulher. E tudo o que se desvia disso não corresponde ao padrão de Deus. E você não vai encontrar em nenhum escrito, seja no Antigo ou no Novo Testamento, algo que seja diferente disso. Então, o padrão, segundo a Bíblia, está posto. Então, como cristãos, nos resta verificar o que está escrito para podermos compreender o padrão de Deus. E nada melhor que começarmos na criação, no início de todas as coisas. Em Gênesis, vemos a criação do ser humano em dois gêneros específicos e complementares, macho e fêmea, homem e mulher. E não adianta tergiversar sobre isso, pois foi justamente por causa disso é que a humanidade se expandiu, obedecendo a ordem do Criador em multiplicar.
foi unicamente assim que saímos de 2 ou de 2 pessoas para 7,7 bilhões de pessoas em 2022. Se tivessem sido criados 2 Adões ou 2 Evas, somente e respectivamente, a humanidade teria sido extinta em pouco mais de 900 anos, que foi o tempo que o primeiro Adão viveu. Continuando em Gênesis, vemos que a raça humana se tornou tão perversa e obscena que Deus resolveu destruir a sua criação. Mas ele salvou uma família para dar continuidade à raça humana. Mas todos esses homens e mulheres eram pecadores, tinham um desejo natural de inclinação para o mal. Mas por que Deus não aproveitou para fazer um reset geral e começar tudo de novo? Seria fácil começar do zero, com outro Adão e outra Eva. Mas tinha um problema, na verdade, um detalhe. Deus já havia dado a sua palavra de que enviaria o descendente daquela mulher pecadora para restaurar a comunhão com ele. Se tivesse feito um reset geral, um boot generalizado, não haveria como cumprir a sua palavra. E Deus sempre fiel ao que promete. Ao manter a continuidade da espécie humana a partir de homens e mulheres pecadores, ele poderia cumprir a sua palavra, mesmo sabendo que esses descendentes também se rebelariam contra ele. Mas o prometido viria para cumprir a sua palavra, pois Deus não é homem para mentir, e possibilitar a restauração da comunhão perdida. E o tempo passou, os povos foram separados por línguas, continuaram crescendo e se multiplicando. Em um determinado momento da história, Deus então escolhe um povo específico, um povo que chamaria de seu, um povo para viver diferente do que viviam os demais povos que existiam e habitavam toda a terra. E para esse povo, e de forma a irradiar o conhecimento para toda a terra, Deus fez as leis que foram passadas no tempo do deserto, deixando muito claro que essas leis visavam fazer com que o povo de Israel tivesse outro tipo de comportamento, e não aqueles que Deus via acontecer o tempo todo no meio dos outros povos. Deus queria um povo santo que fosse diferente em muitas coisas em relação ao que faziam os outros povos, e não que praticassem atos que não agradavam a Deus. Dessa forma, encontramos diversas ordenanças que mostravam como Deus queria que o seu povo vivesse e não fizesse coisas que ele repudiava. Mas vamos focar nesse estudo sobre os pecados na questão da impureza sexual, pois, como dito, Deus queria um povo separado, diferente e que não praticasse as mesmas coisas que outros povos pagãos praticavam e achavam ser absolutamente normal. Com isso, Deus estabeleceu o seu padrão, e veremos isso na Bíblia. Podemos ver, então, a proibição ao adultério, ao incesto, seja entre irmãos, seja entre parentes, proibição à zoofilia, que é a prática de ato sexual com animais, proibição à necrofilia, que é a prática sexual com cadáveres, a prática de sexo entre pessoas do mesmo sexo e outros. Veja que isso era comum entre os povos pagãos, mas Deus não queria que essas coisas fossem praticadas no meio do seu povo. Vou deixar 2 referências básicas e suficientes. Veja todo o capítulo de Levítico 18, que trata de diversos tipos de relações sexuais ilícitas diante de Deus. Veja também Levítico 20, versículos 7 a 27. São textos muito duros e textos longos, e por isso não vou ler aqui para não estourar o tempo. Como eu disse, são textos duros, mas mostram que Deus quer para si um povo santo. Lidos os textos, verificamos que nenhuma prática sexual de hoje é novidade para Deus. Os padrões de Deus, para Ele, não mudaram. Mudamos nós, por achar que as punições estabelecidas por Deus são violentas e desproporcionais demais. O fato é que os humanos e sua mentalidade humanística mudaram as punições que Deus estabeleceu e nos tornamos mais light. Mas como para Deus o pecado tem como pagamento a morte, se os pecadores não são mortos nesse plano terreno, como Ele determinou, a boa notícia é que cada um de nós, pecadores, ainda temos a vida, enquanto ela durar, para nos arrependermos. Caso contrário, receberemos o pagamento na eternidade.
Deus julgará cada um conforme a sua lei e não conforme as leis humanas e deliberações que relativizam os pecados. Portanto, não cabe mais a nós aplicar a lei mosaica, uma lei tão dura, pois já não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. E cada um dará conta de seus atos a Deus, pois vivemos na dispensação da graça. Segundo 1 Timóteo 1, 8 a 11, a lei é boa, mas a lei não foi feita para os justos, os bons, e sim para os injustos, os maus. E ao longo da história, e até recentemente, inúmeras nações absorveram os conceitos da lei mosaica e criaram leis que tornavam muitas dessas práticas condenáveis diante das sociedades, tornando-as crimes, mas com penas bem mais suaves. Mas o que vemos atualmente é que, por causa da visão hedonista que passou a assolar o mundo, muitas nações estão voltando atrás de suas legislações, relativizando o que era crime, ou mesmo deixando de considerá-lo como tal, gerando até impunidade. Com isso, surgiu uma categoria denominada ilícitos, sejam penais, civis ou administrativos. São condutas erradas, condenáveis, mas colocadas numa categoria inferior aos crimes e com penas muito mais suaves. E em relação aos ilícitos, ficou muito mais fácil ao longo dos anos, em função da ação de pessoas sem o temor de Deus, transformar muitos desses ilícitos em atos aceitáveis pela sociedade sob certas condições e até mesmo deixar de serem ilícitos para serem condutas aceitáveis para os padrões sociais. De um modo geral, o mundo caminha para que tudo aquilo que ofende a santidade de Deus, em especial aos relacionados à natureza sexual, sejam banidos das leis. Afinal, pensam que Deus, e se ele existir, precisa evoluir nesses conceitos retrógrados e antiquados. Mas se você ainda não percebeu, o Deus eterno é antiquado em seus conceitos, pois não admite que uma mentalidade que nem arranha sua venha redefinir padrões que ele não aceita, não porque não esteja a par da evolução do mundo, mas porque a evolução do mundo e das mentes que o dominam estão a trabalhar para desconstruir na sociedade o conhecimento das coisas de Deus e a sua própria existência. Deus é tão antiquado que, ao inspirar a todos os que escreveram o Novo Testamento, manteve toda a linha registrada no Antigo Testamento e ainda fez questão de informar, nominalmente, alguns pecados cujos praticantes não herdarão o seu reino, o que implica em uma eternidade sem Deus. E isso você vai encontrar em 1 Coríntios 6, 9 a 11. Dê uma pausa e vá conferir esse texto. Como eu já disse, você não precisa concordar, só tem que aceitar o que está registrado, porque o que está registrado, registrado está. Não sei se é verdade, mas ouvi dizer que já fizeram uma versão da Bíblia onde todas essas coisas que Deus condena foram retiradas do texto sagrado. Sendo isso verdade, pode ser muito bom e trazer algum conforto para quem quer continuar na prática de atos que Deus condena em todas as outras versões disponíveis. Só que isso não representa nenhum excludente de ilicitude no julgamento daqueles que optam por continuar fora dos padrões de Deus. E todos nós, crentes ou descrentes, passaremos pelo julgamento individual dos nossos atos, das nossas escolhas e, como já disse, o padrão será a Bíblia original. Portanto, avalie se as práticas sexuais que você desenvolve na sua vida estão ou não de acordo com os padrões que estão registrados na Palavra de Deus. Como eu disse, é uma comparação simples de estar ou não alinhado com o registrado na Escritura. Assim, julgue-se a si mesmo e assuma as consequências das suas escolhas. Esse breve estudo, como o e-book que escrevi e que estará disponível na Amazon, amplia um pouco mais o que falamos e é destinado a pessoas que já são crentes e que, em tese, já experimentaram o novo nascimento ou pessoas que desejam conhecer os princípios básicos da Palavra de Deus. E não há por que ficar discutindo se cada tipo de conduta é certa ou errada, pois a palavra traz o ensino e o Espírito de Deus nos confirma em nossos corações o caminho que agrada a Deus.
Também não nos cabe julgar as escolhas que cada pessoa faz, nessa ou naquela área. O intuito é apenas, como já foi dito, mostrar os padrões de Deus para a vida do ser humano e cada um que faça a sua escolha. Por uma questão de obrigação espiritual, nos cabe alertar que os padrões do mundo que não se encaixam no padrão de Deus vão te levar, conforme nos diz a própria palavra, para uma eternidade longe de Deus. Mas não posso deixar de registrar, com tristeza, que pecados de impureza sexual têm derrubado inúmeros cristãos que se deixam levar pela sedução e porque não têm o verdadeiro temor de Deus em seus corações. E isso tem pego não apenas cristãos comuns, mas muitos da liderança de diversas igrejas. Então, não é um pecado restrito aos ímpios, mas também tem assolado a Igreja de Cristo, o que exige vigilância de cada um de nós. Vou parar por aqui, pois o que mais nos interessa não é avaliar os pecados de quem não teme a Deus, mas sim os praticados por aqueles que já tiveram um encontro pessoal com Cristo, que é o que veremos no próximo vídeo. No nosso e-book Cristianismo para o século XXI, que estará disponível na Amazon, você vai encontrar em suas 500 páginas de conteúdo muitos outros detalhes sobre esse e todos os demais estudos que fazemos aqui, separados por capítulos e que, por causa do tempo limitado aqui, não é possível abordar tudo o que é necessário. E veja bem, ele será mais barato do que um sanduíche que você consome em 10 minutos. E você pode ir escolhendo os temas e os capítulos que quer estudar e entender melhor. Ficamos por aqui. Se desejar, deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo e o canal com outras pessoas e ative o sininho de notificações. Caso queira, use os estudos para evangelizar alguém. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a sua vida e toda a sua família. Um grande abraço.